Irmãos, irmãs, já nos cumprimentamos, né? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé, então, para darmos início ao nosso culto. Deus nos dá esse privilégio. Também teve a possibilidade aí de a gente, de última hora, lançar no canal do YouTube, né? Para caso algum irmão que não possa estar conosco hoje, quiser participar via YouTube, né? Tem essa possibilidade. Então, vamos orar, dar início a esse tempo, para juntos prestarmos culto a Ele, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui para prestarmos culto ao Senhor. Pai querido, é interessante que diante dessa atual situação de pandemia, né, muitos dos nossos irmãos aí acabaram se contaminando tanto com a Covid como com essa nova gripe e infelizmente por conta disso não podem estar conosco, Pai. Deus querido, clamamos ao Senhor então a Tua bênção sobre essas pessoas, clamamos que o Senhor continue os sustentando e também trazendo à memória deles a confiança, né, de que podem estar tranquilos no Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado então por podermos estar aqui e clamamos ao Senhor, Pai, que através do Teu Santo Espírito estejamos aqui realmente para prestarmos culto ao Senhor. Que a nossa mente esteja voltada para a adoração, né, tanto no momento dos cânticos como também na oferta e também no ouvir a Tua palavra, Pai. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Pai querido, clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito também nos ajude a entender, Pai, aquilo que iremos olhar na Tua palavra. É em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos ao Senhor por esse grande privilégio de podermos estar aqui juntos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, nós temos então o privilégio de estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, né? E hoje eu gostaria de dar continuidade ao texto de Filipenses, né? E a última mensagem pregada nele tinha como título Interpretando corretamente as situações difíceis da vida. E foi a primeira parte. Hoje nós veremos a segunda parte. Então, ainda no mesmo texto, que é Filipenses capítulo 1, versos 12 a 18. Eu vou fazer a leitura desse trecho, os irmãos podem me acompanhar. Filipenses capítulo 1, 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos olhar para a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor permite que através dela nós o conheçamos um pouco mais. E principalmente conheçamos também o nosso próprio coração, Pai. Pai querido, clamamos ao Senhor que nos ajude a entender esse texto, que nos ajude a pensar, a refletir a respeito das dificuldades que a vida nos impõe, Pai. Clamamos ao Senhor para que nos oriente
que assim possamos viver uma vida que honre e glorifique o teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Então, o título da mensagem é Interpretando corretamente as situações difíceis da vida. É fato, meu irmão, minha irmã, que problemas, sofrimentos, situações difíceis vão acontecer na nossa vida. Isso é fato, né? Isso acontece desde a queda lá no Éden e, de uma certa forma, só vem piorando. E Deus falou que assim seria, né? Quando Ele lança algumas questões ali para cima de Adão e Eva, Ele fala para Eva: olha, a sua vida vai ter sofrimento, quando você tiver filhos você vai sofrer. Muitas pessoas linkam aquele texto às dores do parto, né? Mas não é somente disso que Deus está falando, porque hoje, por exemplo, a gente tem as anestesias, né? Tem um monte de coisa que evitam essas dores. Então não é só simplesmente disso que Deus está falando. Deus está falando da própria criação de filhos, né? Da educação do filho e tudo mais. Vai ser difícil, vai dar problema, vai ser complicado. E assim também lança ali para o homem, né, a dificuldade da vida. Ele vai ter que suar, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que sofrer para conseguir o seu sustento e o sustento dos seus, né? Não tem outro caminho, o sofrimento está aí. Mas olhando lá para trás, eu quero trazer à memória de vocês a mensagem anterior, né? Quando nós pensamos, né, naquele dia, né, naquele domingo, nós vimos ali que como nós interpretamos as coisas que acontecem conosco e ao nosso redor, está baseado naquilo que cremos, no nosso sistema de crença, ou na nossa fé, naquilo no qual nós depositamos a nossa fé. Então, como a gente interpreta aquilo que acontece conosco, está baseado nisso, naquilo que nós cremos, o nosso sistema de crença, a nossa fé. Não tem outro caminho. Então, eu digo se a Coca-Cola é boa ou ruim a partir daquilo que eu passei a crer quando eu experimentei aquilo. Então eu experimento as coisas e ali eu lanço, né, se é bom ou não. E na nossa vida, para lidar com os problemas, com as dificuldades, né, nós temos as nossas crenças, aquilo que a gente pensa a respeito daquilo que estamos passando. E a partir disso nós dizemos: isso é bom, isso é ruim, eu quero enfrentar isso ou não, eu quero fugir disso. Então, a partir daquilo que pensamos, a partir daquilo que cremos, nós estabelecemos ali como vamos lidar com aquela dificuldade que a vida está nos oferecendo. E naquele domingo, né, o meu interesse era mostrar que nós temos um sistema rival contra o pensamento bíblico. Então nós temos um sistema de crença que é baseado na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nós temos um outro sistema que rivaliza com ele, e lá nós chamamos de humanismo. Então eu trouxe naquele dia slides, trouxe algumas figuras, né, para demonstrar esse pensamento, o humanismo. E que pensamento é esse? É o homem no centro de tudo. Então Deus é colocado de lado, né? E a gente pode até falar aqui que Deus é destronado, Deus é tirado do seu trono, e no lugar de Deus é colocado o homem. Então esse pensamento se chama humanismo. O homem é o centro de tudo, tudo gira em torno dele. E esse pensamento, né, chamado humanismo, ele diz que o homem nasce bom e o homem não pode sofrer. Então o homem, ele não pode viver debaixo do sofrimento, ele tem que constantemente buscar a sua satisfação, ele tem que constantemente buscar o prazer, né? Ele não pode viver debaixo da dor. Então esse é o pensamento humanista. Eu preciso ser feliz, eu não posso passar por sofrimento.
Pensamos então naquele dia a respeito dessas afirmações que o humanismo nos traz, né? E naquele dia detalhamos um pouco mais. E nós chegamos à conclusão ali que o humanismo ele tem chegado nas nossas casas, ele tem chegado na nossa mente, ele tem chegado nos nossos púlpitos, ele tem chegado nas nossas músicas que entoamos a Deus. Então, nos ficou claro naquele dia que o humanismo tem invadido o nosso meio. Nós temos permitido que isso aconteça. Então, nós usamos como exemplo, né, as músicas que cantamos, né? Então as músicas são voltadas para nós e não adoração a Deus. Nós vimos, por exemplo, que atualmente, se o casamento não está bem, o que o humanismo diz é: separa, vai ser feliz. E não há aquele incentivo de não lute pelo seu casamento. E se há até esse incentivo, lute porque você precisa ser feliz do jeito que está ali, né? A glória de Deus sempre fica de escanteio. Então nós pensamos naquele dia lá, há vários exemplos, né? E como eu disse, o objetivo desse sistema aí, que é o humanismo, é de destronar Deus, tirar Deus do caminho, tirar Deus do controle e colocar o homem. Tem alguns exemplos aqui, né, em que, por exemplo, eu preciso de um mundo mais empático, né? Hoje tem se falado muito sobre isso, sobre a empatia, né? Tratar o outro como eu gostaria que me tratassem, e aceitar o outro como ele é e permitir que ele permaneça do jeito que está, né? O importante é ele ser feliz. Então, diante disso, diante desse pensamento de empatia, o confronto do pecado fica de lado, né? Não se pode confrontar mais pecados. Confrontar pecado é algo politicamente incorreto. Então a gente tem que deixar as coisas como estão. A gente simplesmente ora, né? É o que se diz. Não, ora que Deus vai agir, né? E aquilo que nos foi delegado para agirmos como igreja, isso é posto de lado. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, né? Os filhos, eles precisam ter a liberdade e buscar o que gostam, né? Porque o importante é eles fazerem algo que os faça feliz, né? Algo que dê satisfação. Então todas as escolhas, né, que nos são impostas ali para os filhos, busque algo que você vai se realizar, que você será feliz. E aí o evangelho precisa se encaixar nisso. Precisa ser um evangelho atrativo para os jovens, precisa ser um evangelho que tenha agitação, né? Tem que ser um evangelho que tenha movimento, que seja colorido, né? As Bíblias para as crianças precisam ser cheias de desenho. Para quê? Para que ela sinta gosto, para que ela tenha interesse, né? E a verdade do evangelho, do arrependimento, do reconhecimento do pecado, né? E do seu próprio distanciamento de Deus, isso não pode ser dito, porque isso se tornou ofensivo. Então, com esse pensamento humanista que vai adentrando as nossas casas, a nossa igreja, a nós mesmos, né? Nós vamos trocando a verdade de Deus por uma verdade que o homem vai construindo. Eu trouxe aqui então esse exemplo aí dos filhos, eu trouxe desse mundo mais empático, essa dinâmica, né, da família, onde as pessoas precisam se realizar, né, as pessoas precisam ser felizes, as pessoas não podem ter aquele cuidado com os filhos, eles têm que procurar o seu bem-estar no meio, né? Aqui esse bem-estar no meio a gente pode pensar no mercado de trabalho. Então tudo isso vai nos sendo dito, nos sendo trazido, né? E isso vai formando o nosso pensamento. Essas informações que nós vamos recebendo, que o mundo vai trazendo, a gente vai absorvendo, né? E como a gente acaba se distanciando da Bíblia e tendo mais contato com o mundo, o que nós vamos ouvindo mais é o que o mundo diz, e é isso que a gente vai absorvendo. E daí, para resolver isso, né, a gente começa a criar a nossa religiosidade, né?
Então a gente começa a orar antes de almoçar, né? Tem lá uma oração: Senhor, vamos te agradecer agora por esse alimento, em nome de Jesus, amém, né? Então ficam umas orações religiosas ali, só fingindo de conta que somos cristãos, né? Mas o que estamos absorvendo e vivendo no dia a dia é o que o mundo nos oferece, é o pensamento humanista. Então o sofrimento no pensamento humanista, ele tem que ser descartado, né? E aí, como a gente interpreta então as situações difíceis da vida, né? Geralmente com a fuga. A gente não pode enfrentar os problemas, a gente tem que fugir, né? A gente não pode lidar com eles, a gente precisa, correr, né? Então, na prática cristã evangélica, o que a gente acaba fazendo? A gente começa a inventar meios, né, para resolver esses problemas e ter um Deus, né, que resolve isso. Então vai lá para o monte, faz jejum de não sei quantos dias, inventa-se um monte de coisa, inventa-se reuniões de oração para soluções de problema. A gente começa a ler mais a Bíblia, começa a folhear mais a Bíblia, procura salmos específicos para a doença, salmos específicos para problemas financeiros. A gente começa a inventar coisas para quê? Para fugir do problema e não enfrentá-lo de forma bíblica. E olhando aqui para esse texto que a gente acabou de ler, né, a gente percebe que Paulo tem uma outra atitude em relação aos problemas, em relação às dificuldades da vida. Olha comigo os versículos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, ele diz aqui: quero cientificar-vos. Eu não sei como está aí na sua versão, aí na versão da sua Bíblia, né? Mas a ideia é que, eu quero deixar claro para vocês, eu quero transmitir uma informação para vocês, eu quero que vocês saibam algo muito importante, né? Eu quero cientificar-vos, quero trazer essa informação para vocês. Que informação é essa? Eu trouxe aqui um resuminho, que o sofrimento em benefício de outros pode ser algo a ser escolhido. O sofrimento em benefício de outros pode ser algo a ser escolhido. O que eu quero dizer com isso? A partir do que Paulo nos mostra aqui, né, não somente nesse trecho, mas na carta toda, né, é que para ele estar naquela situação difícil não era tão difícil assim. Por quê? Porque ele entendia o propósito de Deus na vida dele ali. Eu posso passar por esse sofrimento porque eu sei que será bom para outras pessoas. Outras pessoas, nesse caso aqui, estão conhecendo o Evangelho. Então, versículo 13. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, né? Então estavam aqui aqueles guardas, vocês vão se lembrar, né, que tinham pessoas cuidando de Paulo. Paulo estava preso em uma casa, ele não estava numa masmorra, numa cadeia, era uma prisão domiciliar, né? E a tornozeleira eletrônica daquela época era um soldado acorrentado, algemado a Paulo, né, com uma corrente de aproximadamente 45, 50 centímetros. Então ficava um guarda ali acorrentado a ele o dia inteiro, né? É claro que eles tinham trocas de turno ali, né? Não era o mesmo guarda o dia todo, 24 horas, né? Não era, eles iam trocando, mas tinha alguém preso a ele ali 24 horas por dia. Essa era a tornozeleira eletrônica de Paulo. E Paulo está dizendo aqui: eu estou sofrendo. Sim, com certeza eu estou sofrendo, né?
Paulo não estava se deliciando lá, como é gostoso estar acorrentado a alguém, né? Não era isso que estava acontecendo. Paulo se dava conta de que estava sofrendo, mas a interpretação dele de sofrimento não era de fuga. Eu preciso fugir. Nossa, cadê meus irmãos que não vêm aqui, né, com as espadas e matam esses soldados para a gente fugir, para ter a solução do problema logo. Eu não quero sofrer. Paulo não estava pensando assim. Paulo, em sua mente, ele entendia que o seu sofrimento estava trazendo benefício para outras pessoas. Esses soldados aqui e muitas outras pessoas estavam ouvindo do Evangelho. Então, na mente de Paulo, olha, se há necessidade de passar por esse sofrimento, eu passarei. É aqui que a gente pode perceber também a maturidade. Maturidade é saber lidar com os problemas, saber lidar com as dificuldades. E Paulo estava mostrando para essas pessoas maturidade, né? E nós podemos aprender com ele também, né? O que é maturidade. Paulo então entendia que o sofrimento, né, que estava passando poderia ser uma grande bênção para aquelas pessoas, e ele tinha certeza disso. Por isso ele estava dizendo: olha, irmãos, quero cientificar-vos, eu quero deixar claro isso para vocês. Paulo estava mostrando para aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta, no caso aqui os filipenses, e outras pessoas que também estavam recebendo essa informação, né, que ele tinha consciência de que o sofrimento que ele estava passando era bênção na vida de outras pessoas. Não havia aqui no coração dele a intenção de fuga, de dar um jeitinho, né, um jeitinho brasileiro para se livrar desse problema. Não, Paulo entendia: se há necessidade de enfrentar, vamos enfrentar, vamos passar por esse problema, mas que seja para a glória de Deus. Então, se olharmos para Atos capítulo 21, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 21, tem algo muito interessante. Atos capítulo 21, versículos 10 a 13. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou isto: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Imagina só, né? Você está lá com Paulo, você é amigo dele, você está nessa reunião aqui, e de repente aparece um profeta lá, nessa reunião, e esse profeta diz em alto e bom som: olha, Paulo, você vai sofrer. Está aqui, vão te prender. Para você entender, Paulo, o que vai acontecer com você, eu vou até fazer um teatrinho. Ágabo se amarrou ali e falou: olha, é isso que vai acontecer com você, e pior ainda, vão te entregar lá para os gentios para você sofrer mesmo. E isso aqui é avisado dias antes. Paulo muito bem poderia ter dito: muito obrigado, Ágabo, muito obrigado. Então agora, se Jerusalém está para cá, eu vou para lá, né? Lembra de alguém parecido? Jonas, né? Jonas era para ter ido para lá, e o que ele fez? Foi sentido contrário, né? Ele queria se livrar do problema. Mas Paulo diz, e é muito bacana essa parte, né? Muito bonita, né? Então ele respondeu, versículo 13:
Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Se temos que enfrentar o problema, vamos enfrentar o problema. Paulo demonstra a seriedade com que ele via a situação. E se pensarmos, quando ele está aqui com essa turma, ele se despede e ele vai para Jerusalém. Aí, olha comigo o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 36. Paulo está pregando o evangelho lá, e no versículo 36 começam as complicações que Ágabo previu. Fala aqui, né? Mas olha a intenção das pessoas lá de Jerusalém. Pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o, mata-o. Paulo sabia que ia passar por isso. E o texto nos deixa claro aqui, que o povo queria matá-lo mesmo. Paulo então ele começa a apresentar, ele é preso, né? Então os judeus querem que ele morra, vira essa bagunça, os soldados romanos vêm ali então e prende Paulo, né? Só que Paulo, o que ele faz? É o capítulo 22, Paulo ele só fala assim: os soldados, por favor, me dá só um segundinho, né? E ele estava sendo protegido de uma certa forma por esses guardas, né? Porque os judeus queriam matá-lo. Tá aqui o texto, versículo 36, vamos matá-lo. E aí ele pede um instantinho ali para aqueles guardas, e o que ele faz a partir ali do versículo 22, do capítulo 22, versículo 1, né? Ele começa ali a defesa dele. E que defesa é essa? É pregar o evangelho para aquelas pessoas. Eles estavam ali querendo matá-lo justamente porque ele estava pregando o evangelho, e aí no momento em que ele encontra uma proteção, ele diz para aqueles que os protegiam: não, espera só um pouquinho que eu preciso falar um negócio aqui, né? É mais ou menos assim: você sabe que esse negócio aqui, que a igreja está pegando fogo, né? Está pegando fogo, e aí a gente sai, corre até o posto ali de gasolina, né? E vamos apagar esse fogo. E a gente compra lá um monte de gasolina e vem aqui e começa a jogar na igreja para apagar o fogo, né? Com gasolina. É claro que vai explodir tudo, né? E é isso que Paulo não perde a oportunidade. Ele vai ali e lança o evangelho sobre aquelas pessoas, né? E o versículo 22 diz, do capítulo 22, ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Paulo, ele não foge do problema, ele lança o evangelho, ele fala com essas pessoas, mas essas pessoas querem o quê? Querem matá-lo, né? Então, se os irmãos continuarem aí, vão ver, né, que Paulo ele busca lidar com os problemas a partir da lei do Senhor. A confiança dele estava em Deus, não estava em si mesmo, na própria força, na força dos seus amigos, na força ali do exército romano, né, em protegê-lo. Não, de forma nenhuma. Paulo chama para si, né, a necessidade de lidar a partir da lei do Senhor com o problema enfrentado. E nesse caso aqui, né, não é diferente, né? Você pode voltar lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, né? Você vai ver: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. E aqui as coisas que me aconteceram, na mente de Paulo, com certeza está esse acontecimento de Atos ali. Não só a prisão dele nesse momento, mas tudo o que ele já tinha sofrido. Ele entende: olha, o sofrimento é algo que é natural, mas se eu posso usar o meu sofrimento para que pessoas sejam abençoadas, né, em benefício dos outros, eu escolho isso.
Então é importante que a gente avalie a nossa própria vida, a nossa própria escolha e pense, né? Olha, a minha mente, né, diante desse problema, ela está mais influenciada pelo pensamento humanista ou pela lei do Senhor? Diante desse problema, como é que eu estou aqui agindo? Como é que eu estou buscando a solução disso? Como é que eu estou lidando com isso? Como eu estou enfrentando? É um pensamento de, olha, foge, que se exploda todo o resto, vai ser feliz, né? Ou, olha, eu posso usar isso aqui para a glória de Deus, para que o meu próximo seja abençoado. Nós precisamos avaliar o nosso pensamento, para saber que influência nós temos ali. É nossa responsabilidade, né? Provérbios 4:23, eu acredito que todos aqui praticamente tenham isso de cor, né? Vai dizer, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Paulo tinha isso aqui em mente. O pensamento dele passava pela lei do Senhor. Olha, eu preciso guardar meu coração. Como eu lido com esse problema? Como eu lido com essa minha situação atual de aprisionamento, de sofrimento aqui? Opa, deixa eu ver. Eu estou numa situação ruim, porém, ela está sendo muito útil para outras pessoas. O Evangelho está sendo pregado. Pessoas que estavam sendo condenadas ao inferno estão encontrando na mensagem a salvação. O Espírito Santo está me usando aqui como instrumento nesse meio aqui, todo corrompido por Satanás e pelo pensamento satânico. Então, Paulo pensa dessa forma, né? O sofrimento em benefício de outros pode ser algo a ser escolhido, né? Então podemos pensar, como por exemplo, o casamento é difícil? Sim, com certeza o casamento é difícil. Existem dois pecadores debaixo do mesmo teto. Se tiver um só já é problema, imagina dois debaixo do mesmo teto. É problema. Com certeza a gente vai ter situações difíceis nesses momentos, né? Porém, qual será a minha escolha, né? Sofrer para mostrar a razão do casamento? Dependendo, se for necessário, sim. Que venha esse sofrimento para que eu possa espelhar ao mundo o que significa o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus por sua igreja. Criar filhos dá trabalho? Sim, com certeza, Deus falou que daria. Dá trabalho, sim. Mas vale a pena fazer, né, esse trabalho para que esse filho, para que essa filha conheça o seu Criador. Então eu me esforço, eu me desgasto para que o meu filho, a minha filha possam ouvir a mensagem do Evangelho da forma mais pura possível, né? E da forma menos humanista possível, para que ele conheça o seu Criador e possa reconhecê-lo como Criador e se entregar a esse Criador. Então é difícil, com certeza é difícil, mas vale a pena, né, enfrentar essa dificuldade para que o outro, né, possa ser abençoado. Viver em santidade é difícil, dá trabalho, com certeza, né? Nós estamos vivendo num mundo, né, e que o mundo diz, olha, que santidade o quê? Né? Curte a sua vida, viva a sua vida, vai ser feliz, né? Vai ser Big Brother, vai ser feliz. E a santidade, para que isso? Isso é coisa do passado. Dá trabalho, viver em santidade dá trabalho, né? Mas viver em santidade pode abençoar o próximo. Então, se pensarmos nesse exemplo de Paulo, né, tem muitas coisas que podemos pensar a respeito, né, de interpretar corretamente as situações difíceis da vida. Existe a possibilidade, né, de olharmos para a lei do Senhor e olharmos para a situação que estamos passando e fazer a escolha por obedecer a lei do Senhor e não o pensamento humanista do, olha, vai ser feliz. Paulo está nos mostrando que essa é a escolha correta.
Porém, Paulo, ao dizer que quer cientificar essas pessoas a respeito de algo, né, não é somente a respeito do sofrimento em benefício dos outros, que é algo que pode ser escolhido. Paulo também nos mostra que enfrentar as situações difíceis da vida de forma correta pode servir de estímulo para outros fazerem o mesmo. Enfrentar as situações difíceis da vida de forma correta pode servir de estímulo para outros fazerem o mesmo. Veja comigo o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, ou sem medo, né, a palavra de Deus. Paulo estava mostrando então aqui que anteriormente essas pessoas estavam assustadas, e agora, se a gente vai pelo caminho de Paulo, vai acontecer a mesma coisa. Eu não quero problema. Então o pensamento humanista estava aqui no coração dessas pessoas. Porém, ao olhar o exemplo de Paulo, ao ver como Paulo estava lidando com tudo isso, essas pessoas começam a serem estimuladas. Olha, eu quero seguir o caminho de Paulo, eu quero ir nessa direção. Ainda que ele esteja lá preso, ainda que ele esteja sofrendo, e que já tenha sofrido outras coisas até piores que essa, né? Ainda assim eu quero seguir o exemplo dele. Eu quero escolher lidar com os problemas de forma madura, de forma que honre e glorifique a Deus. E essas pessoas então estavam o quê? Estimuladas a fazer isso. E essas pessoas, nos diz o texto, que estavam pregando o Evangelho. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à situação difícil ali, essas pessoas então tomaram ânimo, né, para viver de forma diferente, não de forma humanista, ou seja, pensando em si mesmas, mas pensando no próximo, pensando em servir a Deus e servir ao próximo, viver para a glória de Deus. É um pensamento também de uma pessoa que está amadurecendo no Evangelho, não é mais uma criança que quer fugir dos problemas, né? Qualquer coisinha já chora. Essas pessoas aqui estavam amadurecendo e estavam indo de acordo com o quê? Com a lei do Senhor. Em Efésios, né, a carta que nós estudamos, lá fala a respeito de se despir do velho homem e se revestir de um novo homem, né, que é feito conforme a Deus estabeleceu, ou seja, a partir da lei do Senhor, aquilo que Deus disse. Essas pessoas então, elas estavam fazendo isso, estavam se despindo do velho homem, ou seja, pessoas que pensavam somente em si, né? E estavam agora pensando no outro e pregando o Evangelho, estavam sendo estimuladas pelo sofrimento de Paulo a também encarar as dificuldades da vida. Olha, o sofrimento está aí, mas nós precisamos encarar. Semelhante talvez, né, podemos até pensar, isso deveria nos estimular a atual situação, viver nesse negócio de máscara e de se contamina hoje, descontamina amanhã, e está curado depois, e não está curado, já pegou de novo, né? E a gente acaba se fechando em casa ali, e não se relaciona com os outros irmãos, não vem para a igreja, por quê? Porque tem medo da morte. Meu irmão, minha irmã, desde o início da pandemia nós temos falado, Deus usa sim os meios naturais para chamar os seus para si, com certeza, né? Deus fez muito isso durante essa pandemia, Ele se utilizou desse vírus para chamar muitas pessoas para si, né? Mas se Deus não quiser, ninguém vai morrer, né? Então há necessidade da confiança dEle, né? E se você morrer, Ele te ressuscita, Ele já fez isso. Se Ele quiser que você morra e que você ressuscite, Ele faz isso também. Então nós precisamos ir gradativamente nos amadurecendo, né, para as verdades, para as verdades do Senhor, para a lei do Senhor, e enfrentando as dificuldades da vida, né, interpretando corretamente essas situações, né? Não com um pensamento humanista de, olha, eu preciso me preservar,
né? Eu preciso fugir dos problemas. Não dessa forma. Eu preciso encarar os problemas, porque eles existem, mas eu preciso encarar de acordo com a lei do Senhor e não de acordo com a lei do humanismo, né? As verdades humanistas, né? Então, esses irmãos aí, né, eles são estimulados no Senhor a partir da forma como Paulo está lidando com os problemas, né? Então nós podemos pensar usando, né, os exemplos anteriores que eu citei, né? Nós podemos lutar sim pelo nosso casamento para ser bom exemplo para outras pessoas. Então eu quero viver um casamento que seja para a glória de Deus, para que outras pessoas vejam que isso é possível. Então eu quero educar os meus filhos para a glória de Deus, mesmo nesse mundo secularizado, nesse mundo que prega o humanismo e que quer viver o humanismo, para que os meus irmãos e irmãs possam ver que é possível educar uma criança para a glória de Deus. Então eu posso lutar por ter uma vida em santidade, para que os meus irmãos e tudo mais possam ver que é possível viver uma vida em santidade. Então eu enfrento as situações da vida, difíceis da vida, de forma correta, para servir de estímulo a outros. Então, ao contrário de, olha, deixa eu fugir disso, não, deixa eu enfrentar isso. E ao enfrentar isso, eu quero que isso sirva de exemplo para outras pessoas. Então, Paulo está querendo cientificar, né, essas pessoas, trazer essa informação a essas pessoas para que elas pudessem entender, olha, eu preciso encarar as dificuldades da vida de forma que glorifique a Deus. Então nós temos aqui esses dois pontos, né, que nos ajudam a sondar o nosso próprio coração, a sondar a nossa mente, a sondar o nosso sistema de crença. Então, como eu avalio o meu próprio coração? É a partir do que o mundo oferece, o pensamento humanista, ou é a partir da lei do Senhor? E é importante nós termos a humildade de entender que às vezes a gente não consegue se autoavaliar sozinho, não consegue. Por isso Deus, na sua infinita graça, misericórdia, Ele nos dá a igreja, os nossos irmãos em Cristo. Quando eu estou falando igreja, não estou falando do prédio, não estou falando da ICI, por exemplo, estou falando dos nossos irmãos em Cristo, que podem nos ajudar a partir da palavra de Deus, né? Olhar para as nossas dificuldades e nos ajudar a pensar nelas. Olha, eu estou com um problema assim, e a minha tendência em lidar com esse problema está sendo esse caminho, está indo por aqui. E aí o irmão, a irmã vai falar, olha, você está indo certo, porque pensa comigo, a palavra de Deus, e vai conversar com a gente, vai pensar com a gente, então eu estou lidando certo. Eu confesso, eu estava confuso, eu não sabia como lidar com essa situação. Mas agora, né, você está me mostrando aqui, você está de fora analisando com um pouco mais de frieza, com um pouco mais de maturidade, né? E você está me mostrando, olha, é o caminho certo, né? Que beleza, que bênção, ufa, né? Vou continuar por aqui então. Ou pode ser ao contrário, né? Pode ser que a gente esteja indo num caminho totalmente errado, indo num caminho totalmente humanista, né? E aí a outra pessoa vai falar, não, esse caminho que você está indo está totalmente errado, está indo contra o que Deus espera. Você está agindo como um imaturo, como uma criança, você está agindo como alguém que é do mundo. Como assim? Me explica. E aí a pessoa e mostra. Entendi, agora eu entendi. Então, com humildade eu consigo perceber e a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora eu vou interpretar essa situação difícil da vida de uma outra forma. É a partir da lei do Senhor e não como eu estava fazendo anteriormente. E sigo no caminho. Então Deus nos dá, né, a possibilidade de lidar com o sofrimento de forma que honre e glorifique a Ele.
E agora pensando, né, em lidar com situações difíceis, interpretar corretamente situações difíceis, pensar a respeito do sofrimento em benefícios do outro, né, que pode ser algo escolhido, não tem como, meu irmão, minha irmã, não pensar nisso aqui. Nós temos um exemplo maior que é Cristo Jesus, né, que escolheu o sofrimento porque sabia que esse sofrimento seria em benefício de muitos. E até convido você a pegar o seu cálice aí e a refletir nisso com ele na sua mão. Cristo Jesus escolheu morte de cruz, escolheu a vergonha, escolheu o sofrimento, né, para que nós pudéssemos ser abençoados, para que nós pudéssemos viver. Ele escolheu a morte para que nós pudéssemos ter vida. Então nós não temos simplesmente esse exemplo de Paulo, né? Porque Paulo ele vai errar em outras situações, ele não é perfeito, assim como nós não somos, né? Então nós temos que avaliar, né, o que o texto aqui está querendo nos transmitir, né? Pense diferente, né? Escolha viver pela lei do Senhor e não pelo próprio coração, né? Pela própria vontade, pela fuga dos problemas. Não, busque enfrentar de forma madura, né? Ainda podemos pensar como exemplo, né, de Cristo Jesus, alguém que enfrenta situações difíceis da vida de forma correta, né, para servir de estímulo para outros fazerem o mesmo. Então Cristo Jesus, ele morre para que outras pessoas conhecessem a salvação. E nós também podemos encontrar em Jesus o estímulo correto, né, para transmitir o Evangelho, para viver o Evangelho. Nós podemos sofrer para que outros possam encontrar a vida eterna. Então Ele é o exemplo maior, é nele que nós devemos colocar os nossos olhos. Cristo Jesus, Ele nos faz refletir a esse respeito, de como interpretar corretamente as situações difíceis da vida, de forma que honre e glorifique ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido você a tomar aí, né, a sua mão, o pãozinho, e comer desse pão pensando nisso, né, em Cristo Jesus como exemplo para você, nos sofrimentos que você vai passar na vida e nos sofrimentos que você tem passado. Vamos comer do pão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa mensagem que nos chama a atenção para refletirmos a respeito de como temos interpretado as situações difíceis da vida. É fato que teremos situações difíceis. Já estamos passando por ela. Estamos passando por cada um aqui de uma forma diferente, mas todos nós estamos passando pelas mais diversas dificuldades. Porém, Senhor Deus, clamamos a Ti para que possamos interpretar tudo isso de forma correta, que possamos amadurecer e entender que não devemos pensar somente em nós. Não somos o centro do mundo, não somos o centro do universo, não somos o centro de nada, Pai. Ó Pai querido, que as nossas escolhas não sejam escolhas que tirem o Senhor do Seu trono e que buscam nos colocar no Teu lugar, não, de forma nenhuma, mas que possamos reconhecer no Senhor o Deus soberano sobre todas as coisas. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor entregou Cristo Jesus para morrer na cruz, para passar pelo sofrimento no nosso lugar, e Ele possibilitou através desse ato que pudéssemos ter vida, Pai. Então o sofrimento dele não foi em vão, foi um sofrimento que nos deu vida e a possibilidade de ter a eternidade na Tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado por isso. Ó Pai querido, nós queremos Te agradecer de todo o coração pela Tua obra em nossas vidas, Pai.
Amém, Senhor. Irmãos, pensando ainda na mensagem, pensando nisso, tudo que foi dito, e no exemplo máximo de Jesus, vamos tomar juntos do cálice, entendendo o sacrifício dele. Entendendo que esse sacrifício ele serve de estímulo para todos nós, para vivermos o Evangelho, nesse mundo que não deseja o Evangelho. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo de mensagem, por essas verdades preciosas. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos que nós podemos aqui passar em comunhão, ceando, nos lembrando do que Cristo Jesus fez por nós. Obrigado por esse grande privilégio, Pai. Isso nos deve alegrar o coração, isso nos deve trazer contentamento, isso nos deve trazer regozijo, Pai. Ó Pai querido, nós te louvamos pelo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor se fez homem para sofrer no nosso lugar. O Senhor se fez homem para sofrer no nosso lugar e ser exemplo para nós, Pai. Obrigado por isso. É em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.